Muito bem, meus amigos, hoje enfim mais uma vez com mais um dia onde nós vamos dividir aqui a mensagem do nosso Deus para a nossa vida, para o nosso coração. Hoje nós vamos ouvir Deus nos falar sobre a parábola do semeador e vamos entender como hoje a parábola do semeador ela pode nos ajudar, nos instruir nos nossos passos, nos instruir no nosso dia a dia, nos ensinar como se dá a caminhada do cristão, como nós devemos andar nos passos do Senhor Jesus, entender o que influencia e não influencia hoje na nossa vida espiritual. O que a vida material, a vida física influencia na vida espiritual. Vamos lá. Está em livro de Marcos, capítulo 4. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim, lhe ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu um semeador a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram, e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito da parábola. Ele respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhe perguntou: não entendeis essas parábolas? E como compreendeis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes à beira do caminho, onde a palavra é semeada, e quando ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada nele. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Outros, os semeadores entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e recebem
frutificando a 30, a 70 e a 100 por um. Muito interessante. Primeiro momento, nós temos aquele que a palavra caiu à beira do caminho. Logo veio o diabo e arrancou do coração aquela palavra. Quando é que o diabo arranca a palavra do coração? Muitas pessoas ouvem uma pregação, muitas pessoas são evangelizadas, imediatamente elas rejeitam. Elas pensam que elas mesmas estão rejeitando. Mas na verdade, o inimigo, evidentemente, porque ele não quer que você escute a palavra de Deus, não quer que você seja salvo, ele então arranca a palavra e rouba essa palavra. Outra pessoa recebe essa palavra e ela não tem raiz nela mesma. Quando vem angústia, porque quando nós recebemos a palavra de Deus, em virtude dela nos trazer benefícios espirituais e físicos, então vem situações de angústia, de tristeza. Se essa palavra não está bem sólida no nosso coração, bem convicta em nós, de que nós somos herdeiros de uma promessa de Deus, devemos lutar para mantê-la, porque receber a palavra e colocar no bolso, guardar no coração e não praticá-la, eu não estou fazendo uso dela, não estou herdando ela efetivamente. E aí vem os cuidados, vem, as tribulações por causa da palavra, as perseguições por causa da palavra. E aí a pessoa acaba caindo na fé. Acaba caindo na fé. E já existem aquelas pessoas que vêm, recebem a palavra, são abençoados, conseguem caminhar com Jesus, mas os benefícios da fé, muitas das vezes os benefícios da palavra, as riquezas que a palavra de Deus ela proporciona aqui ao ouvinte, ao filho de Deus, a pessoa que busca, que recebe. Os benefícios da fé são grandes, muitos benefícios financeiros, espirituais, familiares. E aí o mundo começa a trazer cuidados, você passa a cuidar demais daquele benefício e se distancia de Deus, se distancia da prática da palavra. Algumas pessoas ficam riquíssimas porque Deus prospera. Em virtude da sua riqueza, ela começa então a ter muito cuidado com a sua riqueza, guardar demais o seu dinheiro, o seu bem, viver em detrimento daquela conquista, onde na verdade a conquista que deve viver em detrimento da vida espiritual nossa. Se eu conquisto pela fé, as minhas conquistas têm que ser ao favor da minha fé, não a minha fé a favor das conquistas. Entenda que a conquista do cristão ela vem para uma obra de Deus nessa terra. Se você é um servo de Deus, está nesse momento ouvindo, saiba que as suas conquistas espirituais, suas conquistas físicas e financeiras é para uma obra de Deus na terra. Não é simplesmente para o seu bel prazer, para o seu desfrute. Sim, você tem que desfrutar das conquistas, da prosperidade, da alegria, mas essas conquistas têm que estar unidas para um propósito de salvação nessa terra. Então vem os cuidados do mundo e sufoca, vindo a se tornar infrutífero. Mas aquele que cai em boa terra está sempre produzindo, a 30, a 60 e a 100 por um. São aquelas pessoas que conquistam, mas as suas conquistas são para glorificar o seu Deus,
são para executar a obra, os planos de Deus nessa terra. Muitas pessoas criticam aí os cantores cristãos, mas eles estão levando a palavra de Deus através das suas canções. Mas você pode dizer, ainda assim, eles cobram para isso, mas como eles fariam? Imagina carregar equipamentos, banda, sem recurso financeiro, eles precisam. Isso é glorioso. É glorioso. Então, nós temos que entender, meus amados, que a semente, que é a palavra de Deus, quando cai nessa terra, que é o nosso coração, ela tem que ser alimentada, ser tratada. A terra tem que ser cuidada para que a semente venha produzir a 30, 60 e a 100 por um. Eu tenho certeza que essa foi uma mensagem belíssima do Espírito Santo para o nosso coração. Mas nós temos que botar em prática para que o nosso Senhor Deus alegre-se de nós. Desejo a todos um dia, uma noite, uma semana, um mês, um ano abençoado. Que o Senhor abençoe e vos guarde a todos. Até a próxima e a paz.